Olá, meus irmãos, graça e paz, bem-estar cristão, que estejamos de bem com Cristo, com a sua palavra, e assim vivamos esse sentimento de bem-estar, né, com Deus, com a Bíblia, com as pessoas, né? Eu quero deixar aqui para a sua meditação uma passagem bíblica que está em Provérbios. Provérbios, capítulo número 30. Provérbios 30. Eu vou ler apenas 4 versículos. Provérbios, capítulo 30, versículo 25, 26, 27 e também o versículo 28 para a nossa meditação desse dia de hoje. Tá? O versículo 25 diz assim: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Verso 26. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Verso 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. E por fim o verso 28. O jeco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Somente esses 4 versículos para a nossa meditação. É um provérbios do proverbista Agur. Há quem diga, né, há algumas interpretações teológicas, que Agur aqui é uma referência também a Salomão, tá? Haja visto aqui praticamente o provérbio, sou quase todo provérbio, não todo, mas quase todo, é palavra de Salomão. Então há quem diga que a expressão Agur era um dos nomes de uma determinada região naqueles dias que atribuía essa expressão a Salomão, tá certo? Mas não há uma confirmação disso, que seja de fato Salomão, que esse nome é dado a Agur, é dado a Salomão. Não há de fato uma palavra concreta sobre isso. Porém, na epígrafe da corrigida, colocada assim pela Sociedade Bíblica, diz que é a palavra de Agur, tá certo? Mas muito bem, importante é que é a palavra de Deus. E não só a palavra de Deus, como também nos traz para a nossa vida edificação, nos traz revelações importantíssimas. Por exemplo, o versículo que lemos, não desfazendo o texto, porque o texto todo é palavra de sabedoria, mas abordando nesse pouco tempo que temos aqui de gravação de vídeo, para a gente poder meditar um pouco sobre isso aqui. Por exemplo, o versículo 25 que lemos: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Não é? E já conto aqui um exemplo que eu vivi na prática. Não é? Uma certa feita estava indo eu, minha esposa e o tio dela, nós estávamos para um monte orar. E o monte lá, nas terras lá do tio da minha esposa, ele tem uma subidazinha, não aparenta ser tão alto, porém, na proporção que você vai caminhando dentro do mato, é um mato tão grande cobrindo a gente assim, a gente passa por dentro, e tem a estradinha de chão, né, que a gente vai por dentro, pisando ali, e na proporção que a gente ia subindo com as lanternas acesas, acho que era mais ou menos umas 8 horas da noite, não recordo bem, nós sempre subimos mais cedo no monte para também sair mais cedo, e nós íamos subindo, já aquela escuridão, um breu, porque estava sem lua nesse dia ali em cima, e nós fomos com a lanterninha, e a proporção que a gente estava subindo, indo para o monte, eu percebia várias formigas, eu não sei como é que se chama, mas é uma formiga grande, que eu não sei se depois ela se transforma em tanajura, eu sei que é uma formiga grandona, aquelas vermelhas, e elas iam subindo, aqui nós chamamos de cortadeira, né? E elas iam subindo com um bocado de folhinha, carregando folhinha, e era uma coisa tão incrível, que nós pegamos do pé do monte até chegar lá, não parece ser tão subida, mas é uma subida boa, e é um pouco longe, nós andamos bastante para chegar no monte, e a proporção que nós vamos subindo, essas formigas estão como se estivessem nos acompanhando. Desde o início, elas estavam subindo, até chegar lá na pedra, no monte, nós percebemos elas vindo, é como se elas estavam vindo lá de baixo, carregando alimento, para se esconder entre as pedras, entre os buracos ali nas pedras. Uma coisa incrível, aquilo me chamou demais a atenção. E justamente era antes da chuva, né? Estava prestes a chover, essa ida no monte foi uma das últimas nossas, antes de pegar o inverno aqui. Então, de fato, conforme diz aqui o texto que lemos, as formigas preparam a sua comida. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida.
O que é a formiga, irmãos? As pessoas pisam, machucam, matam, outros insetos comem elas, né? Elas não têm força, porém elas juntam-se. E juntas elas levam comida o suficiente para passar todo o período chuvoso abastecida. Elas só saem de volta depois que passa todo esse período lamaçal de chuva, elas retornam, né? Mas elas têm alimento para a sobrevivência delas, né? E é interessante porque tomando a formiga, há até outras partes aqui em Provérbios que eles vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque de fato a formiga ela é um exemplo de ensino, nos passa um aprendizado tremendo, né? Então veja que elas se preparam para o momento de chuva, o momento de dificuldade que elas vão viver. Então elas já se preparam antes. Assim diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus. Então perceba que aplicando em nossas vidas não é diferente. Nós temos dias maus, agora não sabemos quando é, mas e nem esperamos por eles, mas aparece. Aparece esse dia ruim, esse dia mal, que a gente ora a Deus, de meu Deus, que dia, oh meu Deus, que esse dia não tivesse existido. Não sabemos quando vem esse dia mal, mas vem. Mas Paulo está dizendo lá em Efésios 6:11, revestir, pois, de toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, já nos dá a receita de estarmos precavidos, preparados, abastecidos o suficiente para lidar com a situação que sobrevenha. Tá certo? É por isso que muitas pessoas elas chegam até a negar a fé em Cristo, quando diante de uma situação elas se deparam, porque não estavam preparadas. Por isso que precisamos estar preparados para todos os momentos, para todas as ocasiões, para todas as horas, precisamos estar em oração. Em todo o tempo, Jesus nos ensinou a orarmos e vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação. Tá? Então a formiga nos dá esse exemplo de perseverança, mesmo elas sendo fracas, tá? De perseverança e ao mesmo tempo de prudência, porque elas se preparam, né, para poder lidar com aquele período de chuvoso que elas não vão conseguir viver se ficarem sobre a terra atrás de comida. Por isso que elas procuram antes, se intocam e ficam abastecidas. Tá bom? Então veja só. Um outro inseto aqui, ou um outro animal que aparece aqui no texto, no versículo 26 de Provérbios 30, é justamente os arganazes, povo não poderoso, né? Mas contudo faz a sua casa nas rochas. Arganase aqui, ele é uma palavra científica que dá-se para coelho e também pode ser para lebre, né? Mas é mais puxada para a ideia do coelho. É uma diferenciação, né? Para quem conhece sabe que é uma diferenciação da lebre para o coelho, né? Algumas características que diferenciam um do outro. Em algumas regiões é a mesma coisa, tá? Então veja só, os arganazes, povo não poderoso, contudo faz as suas casas na rocha. Elas são muito espertas. Vou contar uma outra experiência. Eu estava no sítio uma certa feita e o meu sogro disse que tinha visto lá um casal de coelhos, de lebre, né? E ele foi ver se achava eles, se eles tinham se intocado assim dentro de uma moitinha. E nós fomos lá e eu vi que na moitinha tinha uma rocha, uma pedra imensa. E tinha como que um buraco ali entre o chão e a pedra, né? E é como se ali fosse a toca deles. É tanto que nós arrodeamos para ver se eles saíam, mexendo por ali, mas não. Eles estavam bem escondidos, né? Então, o que acontece? Eu vivi essa experiência também. Olha que coisa interessante. Eu achei muito interessante aquilo ali. De imediato, a nossa mente já remete para o texto bíblico, para essa leitura que fizemos. Os arganazes, ou os coelhos, não são poderosos. Contudo, fazem a sua casa nas rochas. E é outro aprendizado aqui, aplicando para nossas vidas, nós não somos diferentes. Precisamos estar alicerçados na rocha. A rocha dá a sensação de segurança. A rocha dá a sensação de firmeza. É na rocha que precisamos estar. Olhando pelo que diz a Bíblia, eu vou citar aqui alguns textos e vou ler para a nossa meditação, que está justamente em Salmos 40. Salmos 40, o verso 2. Olha o que está escrito no Salmos 40, pertinente a essa rocha. Tirou-me de um pedaçal, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me
os pés sobre uma rocha e firmou os passos. Olha o que o salmista está dizendo. Que o Senhor me tirou de um poço de perdição, não é? De um lamaçal tremendo, e colocou meus pés sobre uma rocha. Firmou meus pés sobre a rocha, sobre lugar seguro. Veja que ele estava num lamaçal, né? Lugar que não dá sustentabilidade, não dá firmeza para ninguém. Me tirou de lá, me colocou sobre a rocha, lugar seguro, lugar firme. Olha o que diz também aí dos Salmos, de número 62, verso 6. Verso 6. Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Ele é a minha rocha e a minha salvação. Quem é a nossa rocha, irmãos? A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, né? Jesus é a rocha. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus é aquela rocha que o mesmo dá o exemplo. A narrativa bíblica lá diz que aquele que firmou a sua casa sobre a rocha, não é? Jesus está comparando, né, a questão da firmeza, e ele está falando justamente que quem põe a sua casa sobre a areia, quando vem a chuva, a lama vai escorrendo, leva a areia e a casa cai. Mas aquele que firmou a sua casa sobre a rocha, este está seguro. Porque pode bater o vento, pode bater a chuva, o lamaçal, mas a casa não vai ser derribada, ela está firmada sobre a rocha. Essa rocha é uma tipologia da pessoa do Cristo. É sobre ele que precisamos estar firmado. É nele que precisamos estar firmado. Esta rocha se chama Jesus. Amém? Esteja nele, firmado nele, arraigado nele, e tudo vai dar certo. E estarás seguro se estiveres firmado nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os coelhos, eles têm o local certo, eles se escondem na rocha, não tem quem tire eles de lá. Eles passam um dia, se possível, ali, eles não saem com facilidade lá, não. E escolheram o melhor local para estar, na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o verso 27, né? Tem o 28 também. O verso 27, os gafanhotos não têm rei, como tudo marcham todos em bandos, né? Não sei se você já viu aí uma nuvem de gafanhotos, eu já vi já. Inclusive até passou na mídia esses dias aí, como sinal da vinda de Cristo. Algumas pessoas postaram como sendo um dos sinais da vinda de Cristo, um enxame de gafanhotos, né? E eles não têm líder, mas eles vão todos em bandos. Eles têm uma organização entre eles que quando os primeiros lá da ponta vão cansando, eles saem da frente para que outro assuma, para continuar puxando, mas eles não têm líder. Mas o que chama a atenção é que eles estão sempre em bandos. Você não vê um sozinho. Eles estão sempre em bandos, né? Quando você vê um sozinho é porque está doente, está prestes a morrer, parou por ali. Mas eles estão sempre correndo, voando em bandos, mesmo sem ter uma liderança. Isso fala de unidade, fala de união. Salmo 133, ó, compõe com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que ocorre pela barba, a barba de Arão, até a orla das suas vestes. Ali o Senhor ordena a bênção, havendo a unidade, havendo a união, o Senhor ordena a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então que haja unidade em tua vida, que haja união. Como exemplo dos gafanhotos, que haja essa união. E você vai ver a bênção de Deus chegar na tua vida, chegar no meio dos teus, na tua igreja, na tua casa, em nome de Jesus. E por fim, para não ficar longo o vídeo, o geco, que se apanha com as mãos. O geco que se apanha com as mãos, contudo está no palácio dos reis. Esse geco aqui, há quem diga não há quem diga, né? A ideia do geco aqui é a aranha ou lagartixa. Eu não sei como é que tem algumas regiões que não chamam lagartixa, lagarto, não sei. Aqui para nós chamamos lagartixa, aquelas bichinhas amarelinhas que ficam nas paredes das casas, dentro de casa. Aqui esses dias mesmo em casa eu vi uma delas aqui. Mas há também quem diga que é aranha, porque dá-se também essa interpretação para aranha. Que em todo o palácio real, por mais luxuoso que fosse ou limpo que fosse, sempre havia uma teia de aranha e tinha lá uma aranha. E isso aí eu acho que tem em todo canto, né? Que em casa, às vezes, quando eu vejo. Hoje mesmo minha menina limpando a casa, ela tirou umas teias de aranha
estava ali, a gente nem percebia, não, mas olhando direitinho, via lá uma bichinha lá com a teinha, né? Então veja que o geco, o aranha, também nos dá esse exemplo, né? Bem pequenininha, ignorante, né? Ignorada, melhor dizendo. As pessoas nem percebem, tá por ali. Ninguém está percebendo, mas elas estão sempre lá, né? No Palácio dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja eu e você. Não queira aparecer, não. Não queira ser visto, não. Há quem diga aí, né, que para ser lembrado tem que ser visto, né? Isso eu falo na questão eclesiástica, né? Aqui mesmo na nossa região, muitos pastores até dizem essa mesma expressão, que é de um pastor muito famoso aqui em João Pessoa, e ele diz assim, que para ser lembrado tem de ser visto. Mas como a aranha, ela não é vista, não é? Mas está sempre lá no Palácio Real. Que assim seja aí você. Não queira aparecer, não. Mas, contudo, esteja lá presente na casa do Senhor. Não queira ser destaque, não. Mas, contudo, esteja sempre lá na casa do Senhor, adorando a Deus. Assim como João falou, que eu suma e que ele apareça. Que eu diminua e que ele cresça. Não é? Quem tem que aparecer é Jesus na minha e na tua vida. Quem tem que ser visto é Jesus em mim e em você. Tá certo? Então, assim como o geco, tomamos como exemplo as nossas vidas. Ah, mas não, ninguém está me vendo, o pastor não me vê, fulano não me vê. Não importa, Jesus está te vendo. O que importa é você permanecer firme lá. Não desista, não saia, não arreda o pé. Permaneça firme. Deixa que Jesus está te vendo. E é Ele quem te vê e quem te ajudará. E quem te dará a vitória. Amém? Assim como esse provérbio, são 4 versículos muito importantíssimos de 4 animaizinhos aparentemente significantes, mas que nos dá uma lição de vida para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Que Deus em Cristo te abençoe. Permaneça na casa do Rei. Não arrede o pé. Permaneça firme. Mesmo que ninguém te veja, permaneça lá. O grande está te vendo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Compartilha para que outras pessoas também sejam abençoadas por esta palavra em nome de Jesus.